gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da época do ano mais importante para os muçulmanos, que é o Ramadã. O que é o Ramadã? O Ramadã é um período de geralmente 30 dias em que os muçulmanos fazem um jejum. Não só um jejum de comida, mas um jejum de pensamento. É uma época em que eles pensam mais um pouco nas atitudes, é uma época em que eles não têm pensamentos ruins, é uma época em que eles procuram estar junto com a família, fazer boas ações e não pensar em coisa feia, agir com o coração. Então é uma época que eles doam comida para os pobres, para os necessitados. Nem todas as pessoas precisam fazer o jejum. Então, as lactantes, grávidas, as mulheres que estão em período menstrual, os idosos, as crianças, as pessoas que estão dirigindo, por exemplo, há mais de uma hora, estão há mais de uma hora na estrada, não precisam participar do jejum. Os turistas também não, né? Os não muçulmanos também, claro, não precisam fazer o jejum, mas é muito difícil, para não dizer quase impossível, encontrar um restaurante aberto durante o período de jejum, que é desde o nascimento do sol até o sol se pôr. Esse período todo eles ficam em jejum, que é o Siam. Siam significa jejum, não pode comer e nem beber em público, então fica difícil até para os turistas. Não é uma época boa de vir, na época do Ramadã, não é uma época boa de vir visitar o país por causa disso, né? Então, mesmo você sendo turista e não, sendo um não muçulmano, você não pode beber e nem comer nada em público. Você só pode fazer isso em locais privados, então dentro de casa não tem problema, em hotéis também está liberado comer e beber. Fora isso, não é permitido. É haram. Antes do jejum começar, eles fazem uma refeição que se chama suhoor, que é uma refeição com bastante líquido, com bastante proteína, com alimentos que vão saciar a vontade de comer durante o dia inteiro, né? Depois do jejum, eles quebram geralmente com tâmara, com água, e depois fazem a refeição em família e tal, que o nome dessa refeição chama iftar. Então é bem comum a gente ver aqui em umas revistas falando do iftar, que é a refeição de quebra do jejum naquele dia. É muito comum também os vizinhos, por exemplo, uma pessoa fazer comida para os vizinhos, e levar para os vizinhos, e levar para os amigos. É muito comum as pessoas se reunirem para fazer o iftar. Então, até os não muçulmanos podem participar do iftar, que é uma refeição que eles geralmente fazem em conjunto, assim, em comunhão com os amigos, irmãos, né, família e vizinhos e etc. Depois do período do Ramadã, tem um feriado que se chama Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. São 3 dias depois do Ramadã, e no primeiro dia os muçulmanos têm obrigatoriamente que comer, que é a quebra do Ramadã. Se não comer nesse dia é haram. Eu disse sobre as pessoas que estão em viagem, né, que precisam fazer o jejum. Mas é tipo assim, ó, se por exemplo eu sou muçulmana, estou no Ramadã, eu vou pegar um voo para ir para o Brasil. Nesse dia do voo, né, eu não precisei fazer o jejum, mas aí no outro dia volta o jejum normal. E o que acontece com esse dia que eu falhei no jejum, eu acrescento no último dia do Ramadã. Então para mim vai ter mais um dia de jejum do que para as outras pessoas, entendeu? Esse dia é compensado. Durante o período do Ramadã também tem um cumprimento, né, que é o Oi, ou Salam Aleikum. As pessoas falam, tipo, se cumprimentam falando Ramadan Karim, e a outra pessoa geralmente responde Allah Akram, que significa, Ramadan Karim significa tipo um Ramadã generoso, Allah Akram significa Allah é mais generoso, entendeu? Então, durante o período do Ramadã é comum que as pessoas se cumprimentem dessa forma. Bom, então o sentido mais ou menos do Ramadã é para eles pensarem como que é a vida de uma pessoa carente, de uma pessoa pobre. Então, por isso o jejum não só de comida, mas também de atitudes e palavras. É uma época muito, muito importante do ano, acho que é a mais importante do ano para os muçulmanos. E
eu paro para pensar um pouco, algumas coisas me lembram um pouco da Quaresma, que é da Igreja Católica, e alguns pontos me fazem lembrar da Quaresma. Então, para nível de comparação, assim, mais ou menos como se fosse, né? Bom, gente, quem me deu as informações foi a Noran, minha amiga, que já me ajudou em outros vídeos também. Inclusive de colocar o hijab, no caso eu aprendi. Muito obrigada, Nô. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Ramadã, deixa aí embaixo pra mim. Esse ano tá começando hoje, dia 6 de junho. E eu espero pra vocês um Ramadã Karim. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí pra mim, se inscreva aí no canal, compartilhe nas suas redes sociais, me sigam nas minhas também, é blog Ingrid Costa no Snapchat e no Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!